Na manhã desta segunda-feira, dia 5 de junho, a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe realizou uma coletiva de imprensa para apresentar os registros financeiros da educação do município. Durante a coletiva, o consultor contábil da Prefeitura de Santa Cruz, Heber Wesley, deu detalhes do balanço financeiro da educação municipal. E eu fiz um comparativo de janeiro a abril, tá? De janeiro a abril desse ano, observem aí. De janeiro a abril desse ano, do que chegou de Fundeb, eu já comprometi quase 90%. Com um detalhe, o mês de janeiro não tem aula, né? E aqui tem um absurdo de uma alíquota suplementar de 25% sobre a folha dos funcionários efetivos. Não tem quem sustente. Após a coletiva de imprensa, conversamos com o consultor contábil Heber Wesley, que explicou por que a Prefeitura propôs um aumento de 6% depois de ter sugerido, segundo a categoria dos professores, não dar nenhum aumento salarial para a categoria dos profissionais de educação. A Prefeitura ela sempre é sensível às reivindicações do sindicato. E o prefeito, como um gesto, tendo em vista a dificuldade financeira, imaginou-se uma proporção de reajuste de 6%. Mas os números mostram que nem os 6% é possível se dar. O coração do prefeito é grande, mas os números e a gente que é responsável pela parte técnica tem sempre que alertar, como nós alertamos no ano passado. No ano passado nós alertamos que não seria possível dar o reajuste de 33%, tendo em vista a dificuldade que teríamos em 2023. Entende? Então, a questão política e a questão técnica, ela deve andar de mãos dadas, mas nem sempre o que o técnico estuda, trabalha, projeta no campo político tendo em vista esses fatores políticos, né? Mas a dificuldade financeira de Santa Cruz é grande. Não há possibilidade de, além dos 33% que foi dado no ano passado, dar mais os 14,98% que está sendo pedido pela categoria. Imagine você que está em casa, tem uma empresa, você tem sua folha de pagamento, num ano você dá 33% de aumento, no outro mais 15% de aumento. Você vai ter um momento que você não vai conseguir gerir. E é o que está acontecendo hoje em Santa Cruz. O recurso que chega do Fundeb, na ordem de 84 milhões, não vai ser suficiente para pagar a folha. Vai atrasar a folha se a gente der um reajuste. Então, a nossa preocupação do ponto de vista técnico, mesmo entendendo o lado político também da administração, é de dar um passo de acordo com o passo que a gente pode dar. Eu não tenho recursos suficientes para pagar, não chega recurso do Fundeb o suficiente. Se até o final do ano o FNDE baixar uma nova projeção de receita, aumentando os valores, a gente vai sentar de novo com o sindicato, vai começar a conversar e mostrar as possibilidades. Mas nesse momento é inviável. Eu não tenho como dizer, prefeito, a administração, dê um reajuste se a gente não tem de onde tirar esse recurso, entende? É uma questão técnica, é uma questão financeira. 1 mais 1 é igual a 2 aqui no Japão, em qualquer lugar. E a gente não pode ser irresponsável de dar um reajuste que a gente não possa honrar. Imagina a gente atrasar o pagamento dos professores. Eu acredito que a maior parte dos professores não vai querer receber em dia, não vai querer ter um reajuste de 14, mas não receber em dia. E essa é a nossa preocupação, é de sempre estar discutindo, mas o que a gente der ser dentro da nossa realidade financeira. Esses dados já foram apresentados aos professores, pelo menos alguns desses, para poder tentar aí uma conciliação com a categoria? Nós estivemos reunidos esse ano 2 vezes na Secretaria da Educação, mostrando exatamente esses números, um com base na portaria do ano passado e a outra reunião com base na portaria 01. E na semana passada estivemos presentes na reunião do sindicato, onde foi negada a nossa fala. Nós estávamos com essa apresentação aqui que a gente mostrou para a imprensa, para ser apresentado dentro da reunião deles, e eles não deixaram a gente apresentar, né, alegando que não tinha sido previamente combinado. Mas se a gente quer ser transparente, se a gente quer mostrar, por que não ouvir? Nós não fomos ouvidos e por isso que convocamos a coletiva de imprensa para mostrar esses números. Nós iremos disponibilizar, estamos disponibilizando para a imprensa os extratos bancários, a folha de pagamento, para mostrar quanto chega e quanto é a folha, para a gente ver a verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará, não é verdade? Após os relatórios apresentados, queria saber quais os motivos da diminuição da receita, já que entre janeiro e maio saiu de 11 milhões e oscilou aí entre 5 e 8 milhões. O Fundeb ele é constituído de repasses que são feitos pelo governo federal, pelos governos estaduais e pelo próprio município. O Fundeb ele é uma composição de recursos que depende do humor da economia. Se a economia andar bem,
ou as empresas começarem a vender e gerar os impostos, obviamente que os recursos do Fundeb eles vão aumentar. Quando a economia ela desacelera, os recursos também eles diminuem, desaceleram. Então, o repasse que é feito do Fundeb, ele depende do humor da economia. Existem cálculos que são feitos pela Secretaria do Tesouro Nacional, que fazem essas estimativas e, de acordo com esses valores que eles vão arrecadando mês a mês, eles vão repassando essa distribuição para os municípios com base no censo escolar. Então, assim, tem um mês que você recebe 11 milhões, como a gente viu em janeiro, mas tem outro mês, que foi abril, caiu para 5. A gente depende dos repasses dos recursos federais. E aí a gente não tem. O custo de folha é um custo fixo. Eu tenho lá um custo fixo de 7 milhões, mas a minha receita ela é flutuante. Então a gente tem que sempre ter esse cuidado, né? Principalmente quando a gente está fazendo projeções ou passando essa informação para o professor, chegou 11 milhões em janeiro, mas em fevereiro você viu que chegou só 5 milhões e caiu, mas a minha folha foi mantida lá em 7. Eu tenho um 13º, eu tenho um texto de férias, eu tenho as obrigações previdenciárias para pagar. Não é algo muito fácil, a gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que ser franco para os professores, mostrar a realidade. Se fosse algo simples, a gente não estaria nessa discussão, nessa celeuma. A gente quer resolver, a gente quer contribuir, quer a melhoria da educação do município. Mas a gente só pode dar um passo se a gente puder dar esse passo. Nesse momento não é possível dar esse passo. Quem sabe um pouco mais na frente isso seja possível. A secretária de Educação, Cleciana Alves, falou de como serão os próximos passos entre a categoria e a gestão municipal. Veja só, nós já apresentamos 2 vezes esses dados, né, ao sindicato, já aceitamos, já discutimos, inclusive com o próprio professor Heber, que esteve nessa coletiva, mas assim, ainda tem uma dificuldade de aceitação por parte da categoria, sendo que na última assembleia, quer dizer, a penúltima assembleia, né, o prefeito enviou uma proposta de reajuste de 6%, depois que o projeto da Previdência, de reformulação da Previdência em alguns aspectos, fosse aprovado. Então, assim, eles têm essa proposta do município, mas eles nos enviaram uma contraproposta de ir dando parceladamente os 14,95%, não é, anunciados pelo governo federal. Então, assim, nós esperamos que haja uma abertura, né? Essa quebra de braço ela vai precisar ser vencida, ser rompida, não é? E aí nós estamos disponíveis na Secretaria de Educação, a equipe financeira e jurídica do governo também estão à disposição para que a gente possa continuar o diálogo e conseguir chegar a um denominador comum quanto ao reajuste dos professores.